Senhor, soberano e poderoso e eterno, obrigado por essa rica oportunidade nesta manhã de sexta-feira. Louvado seja o nome daquele que é santo, poderoso e justo. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra este lugar de todo mal, Senhor. Porque o teu reino é poder e glória para sempre. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos, o livro que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu 13 cartas. Louvado seja ao nome do Senhor. Glória a nosso Deus. Romanos capítulo 9, versículo 19. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor nesta manhã. Certamente me perguntará por que Deus ainda nos culpa. Pois quem pode se opor à sua vontade? E todavia, que és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode intemperar o seu criado, dizendo: por que me fizeste assim? A palavra de Deus está dizendo absolutamente a soberania de Deus, ou de Yahvé, Elohim, El Shaddai, ou como você queira ser chamado, porque Deus ele tem vários nomes: Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahvé, o Criador que fez o céu e a terra. Quem pode questionar a soberania do Criador que fez o céu e a terra? Ninguém. Mas você sabia que as pessoas ficam questionando o Criador? Você já viu que tem pessoas que ficam afrontando o Criador? Você já viu que tem pessoas que vivem blasfemando contra o Criador? Você já viu que tem pessoas que vivem cada dia mais fazendo coisas que desagradam ao Criador? Amém, meu querido taxista? É por isso que ele está dando a oportunidade ao ser humano de arrependimento, de mudar e entregar a vida a Ele. Porque aquele que afronta e questiona e blasfema contra o Senhor sofrerá as consequências nesta terra. E diz assim a palavra: ou o oleiro e não tem todo o direito de produzir do mesmo barro, ou um vaso para fins nobres, ou outro para o uso menos horrorosos. Mas o que tens dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira e preparados para destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória, e que dizer a nós próprios
a quem convocou, e não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. E como diz ele também, Oséias, chamarei o meu povo a quem não é o meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é a minha amada. E a mais acontecerá que o mesmo lugar em que ele foi declarado, vós não sois o meu povo, ai, serão chamados filho de Deus vivo. A palavra de Deus diz: se você quer ser o filho do Criador, se arrependa enquanto há tempo. Se você tem a vontade de largar as coisas deste mundo para alcançar a misericórdia do Senhor, largue enquanto há tempo, porque a ira do Senhor descerá sobre esta terra. Cada dia mais o mundo está se afundando nas trevas, e a raça humana não procura buscar Deus e entregar a vida ao Senhor, porque a ira do Senhor vai descer sobre a terra, e Ele julgará todo ser humano que não deu crédito à palavra do Senhor. O que é mais tenebroso e triste vai ser quando Ele dá o veredito sobre a raça humana. Estamos em 2025. Até 2030, 2040, 2050, as coisas vão piorar. Porque Jesus falou que o mundo está entregue ao príncipe desse século. Quem é, irmão Hilton? Satanás. E ele falou que está dando oportunidade ao ser humano de se arrepender e entregar a vida a Deus enquanto se pode achar a palavra. Porque vai chegar um tempo e ninguém terá mais oportunidade de ouvir a palavra. Mas eu ouço tanto que Jesus vai vir, já estamos em 2025. O tempo de Deus é diferente do seu, que vive murmurando, reclamando, falando. Por que que esses crentes falam tanto que Jesus vai vir? Se a gente não anunciar que ele vai retornar, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus está se cumprindo cada dia mais nesta terra. Os mentirosos, os endemoniados, os blasfemadores, os enganadores, os maus, todos aqueles que vivem na prática das coisas da terra, vai ficar aqui para o dia do julgamento. Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida? Para você ter o teu nome escrito no livro da vida, você tem que ir para o teu quarto, dobrar o teu joelho e entregar a tua vida ao Senhor. E não praticar mais do que você pratica. Mas, irmão Hilton, eu sou trabalhador, não pratico mal, não faço mal a ninguém, não prejudico ninguém, não engano ninguém, não vivo mentindo para ninguém. Sim. E quem falou para você que isso é a garantia de salvação? A garantia de salvação é você se arrepender e entregar a tua vida para Ele, porque os bonzinhos não vão entrar para o céu não, filho. Só vai entrar para o céu aquele que se arrepende e entrega a vida ao Senhor. Porque todo mundo é bom, todo mundo se acha que é bom. Aí Jesus disse, bom só tem um que é pai, é o meu pai. Porque perguntaram, tu és um homem bom. E Jesus falou, bom só tem um que é meu pai. Mas Jesus naquela época, ele passou por momentos na terra, só vendo pessoas, infelizmente, incrédulas, pessoas murmuradoras e pessoas que só queriam ser curadas, mas não queria ter um vínculo com Deus, não queria ter um vínculo com o Criador. Ele só quer ser curado. Ah, Senhor, me cura disso aqui. Ah, Senhor, resolve meu problema aqui. Ah, Senhor, realiza isso aqui. Achando que Jesus é empregado dele ou dela. Não.
naquela época o povo só queria ser liberto e curado, mas não queria ter uma vida com Jesus Cristo. E hoje, irmão Hilton, não é diferente. As pessoas hoje querem que Jesus resolva o problema, que resolva as coisas dele ou dela, mas não procura entregar a vida a Deus. Há quanto tempo você está nessa vida que você está levando e não procura buscar Deus e entregar a vida ao Senhor? Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Azeite de oliva Andorinha 500 ml por R$ 39,90 no Clube GV. Sabor e bom, tinha que ser. E como diz ele também, a quem não é a minha amada, declarado vós não sois o meu povo. E também Isaías proclama em relação a Israel, e ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas remanescente, e é que será salvo, porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida, de uma vez por todas. A salvação não é só para o povo de Israel, a salvação é para os gentios. E quem são os gentios, irmão Hilton? Sou eu e você. A salvação não é só para o povo de Israel, a salvação não é para a Assembleia de Deus, a salvação não é só para a Igreja Batista, a salvação não é para Deus e amor, a salvação não é só para testemunha de Jeová, a salvação é para aqueles que entregam a vida a Ele para alcançar a vida eterna. Quem falou a você que placa vai ser salvo? Quem falou para você que essas placas que se titula Igreja de Cristo vai ser salva? Só vai ser salvo aqueles que entregou a vida para Ele. Quem falou para você que essas placas religiosas deste Brasil vai ser salvo? Esse povo que se corrompe cada dia mais, esse povo que se ganha muito dinheiro. Tudo que você está dentro de uma congregação, tudo tem que ter o dinheiro. E esse povo não terá salvação porque só pensa no dinheiro, só pensa em construir mais templos, só pensa em construir templo ali, templo aqui. A minha denominação é melhor do que a sua, a minha que tem mais membros. Tudo são mentirosos, tudo é intuito de ganhar dinheiro, porque é um comércio. E Deus não está neste meio desse comércio religioso. Porque se você comprar uma revista, se você comprar um livro de estudo, tem que ser pago. Por que não dá de graça? Porque se recebe o dízimo, porque tem que pagar. Tudo se chama comércio. Tanto como católico, como com evangélico, tudo você tem que comprar. Tudo que você tem que comprar, que é para manter aquele templo daquele jeito que está, sustentando pastores para cada dia mais ficar rico. As pessoas estão cada dia mais se enganando com as suas placas de religião, suas placas de igreja, e não procura pregar a palavra de Deus para aquele que precisa ouvir a palavra. Provérbio 1:23. Louvado seja Deus. O que nós acabamos de ler fala sobre a absoluta soberania de Deus. E como disseram Isaías anteriormente, se o Senhor
dos exércitos não nos tivesse deixado, a descendentes já estariam como Sodoma e Gomorra. É verdade. É pura verdade. É por isso que ele deixou a salvação para todos aqueles que se rendem ao Senhor, que entregam a vida ao Senhor. Louvado seja o nome daquele que é santo e poderoso, justo. Provérbio 1:23. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Nós lemos sobre a soberania e sobre a misericórdia do Criador pela raça humana. Que a raça humana precisa ter um encontro com Deus. Precisa ter um encontro com o Senhor. Convertei vós, pois a minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vós revelarei as minhas palavras. Ó, a palavra de Deus está dizendo sobre se converter. A palavra de Deus está dizendo sobre você mudar, você entregar, você aceitar, você buscar o Senhor enquanto há tempo. Provérbio 1:23. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Entregai tua vida para Ele. Porque, meu querido amado, já há 3 anos nós se conhecemos, sempre para aqui para pregar o Evangelho e você sempre ouvindo a palavra. Naquele grande dia você não pode dizer para Ele que você não ouviu a palavra. Mas eu creio, irmão, que vai chegar, só se você não quiser, mas eu creio que vai chegar um tempo que você vai, Deus vai tocar no teu coração para você entregar a vida para Ele. Vamos ser francos e sinceros. Aquele que não entrega a vida a Deus, a própria palavra de Deus diz que aquele que vai morrer sem Cristo, a alma e o espírito volta para Deus, mas para o dia do julgamento, mas não entrará no reino dos céus. Deu para entender? Você não vai entrar no céu se você não entregar a tua vida primeiro aqui na terra a Ele. É por isso que o Evangelho está sendo pregado. É por isso que a palavra de Deus está sendo pregada a todo canto deste país, nesta cidade, em Camamu, em Itacaré, em Ubaíra, Santo Inês, Jaguaquara, Mutuípe, Laje. Nela aqui, nessa motinha, já fomos para lá, pela misericórdia dele. Então, você naquele grande dia, você não pode dizer para ele que você não ouviu a palavra. Mas a palavra de Deus diz também é que o príncipe desse século, que é Satanás, está cegando a mente do ser humano, para o ser humano não prestar atenção na palavra e não entregar vida à palavra. Louvado seja Deus. Se você bater na porta e você abrir a porta para Ele, amém. Louvado seja Deus. É tão bom quando a pessoa ouve o bater na porta e abre a porta. Mas que porta é essa, irmão? Do teu coração. Quando você abre a porta do teu coração, o que você praticava antes não pratica mais, porque você já entregou a vida ao Senhor. O cara ontem, em São Paulo, sequestrou a menina de 13 anos. A menina ficou na mão desse demônio, endemoniado, por 10 horas. Nessas 10 horas, ele estrupou ela e espancou a menina de 13 anos. Mas a polícia pegou ele e a menina foi levada para o hospital. Olha o trauma dessa criança que vai levar para o resto da vida. Né?
Agora o interessante disso é que esse canalha já vinha fazendo isso já há muito tempo e ele estava com prisão domiciliar. Não era para estar com prisão em domiciliar. Esse estrupador era para estar preso o resto da vida, porque eu sou a favor da prisão perpétua neste país para quem pratica crime terrível como esse. Quem pratica crime terrível tem que ter a prisão perpétua. O que é prisão perpétua, irmão? É ficar lá pro resto da vida. Aí o cara está fora da cadeia, com prisão domiciliar, e ele estava aterrorizando a cidade, o bairro do interior de São Paulo, estrupando crianças. Tem que haver uma mudança nessa lei deste país para ter a prisão perpétua para esses desgraçados que vivem fazendo crimes terríveis e que vivem estrupando de crianças. Esses desgraçados que vivem abusando de crianças. Tem que ter prisão perpétua para esses vagabundos, para esses endemoniados que vivem abusando de crianças. Eu sou a favor da prisão perpétua neste país, para botar esses canalhas vagabundos na prisão e ficar lá pro resto da vida. Para quem pratica crime terrível, como a daquela menina que foi lançada do edifício, Isabelle. O pai e a madrasta em dezembro foram passear em dezembro e era para estar preso, foram os dois. Você está vendo como é que está a justiça deste país? Então eu sou a favor da prisão perpétua. É ficar lá pro resto da vida, lá dentro. O que pratica de mal tem que pagar pelos seus erros. Nos Estados Unidos, um crime desse com essa criança que aconteceu ontem em São Paulo, ela foi estrupada, a menina de 13 anos, esse cara não ia sair mais nunca da prisão lá nos Estados Unidos. Ou se não, para a cadeira de morte. Amém, meu querido? Nunca mais te vi, tudo bem? Amém. Deu para entender? Por que é que eu sou a favor da prisão perpétua neste país? Tem que ter a prisão perpétua. As leis deste país têm que mudar sobre esses crimes bárbaros que está acontecendo neste país. Provérbio 1:23 foi o que nós lemos. Louvado seja o nome de Deus. Me perdoe, filho, mas eu sempre esqueço seu nome. Fabiano. Que Deus continue te dando livramento, Fabiano. Deus continue te dando oportunidade.